podcast da Estaca Tarumã, sejam bem-vindos. Então, o Helder Rodrigues está aqui com a gente hoje. Helder Rodrigues, Opa. Quem é você, Helder Rodrigues? Opa, é um prazer estar aqui hoje, no dia de hoje, aqui com vocês, né, nessa manhã. E, bem, para falar um pouco sobre mim, né, como você perguntou, eu me chamo Matheus. Eu voltei da missão já tem uns 5 meses, servi lá na missão Brasil Cuiabá, lá no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, atualmente é a maior missão, né? Tá bom. Ela é uma missão que pega, tipo, muitos biomas, né? Eu penso muito sobre, quando eu penso no aonde eu servi, eu penso tanto nos biomas, tanto na diversidade, né? Porque ela pega desde lá, quase na Amazônia, até quase aqui no Paraná, entende? Explica para nós o que é bioma. É, as florestas, tudo, tipo, pega o Pantanal, pega ali a floresta amazônica, pega aqui perto do Paraná, né? Tipo, muito diferente. Então, da onde você tá, você pode acabar indo de uma ponta para outra e muda tudo. Nossa. E E é você? quente lá, né? Nossa, eu acho que essa é a parte no qual todo mundo me dizia antes de eu ir pra missão. Nossa, você vai pra missão Brasil Cuiabá, né? Boa sorte. É muito quente. Boa sorte. Muito bem. E é mesmo quente, então? Sim. Ou você passou frio lá em algum lugar? Não, eu passei frio também. Essa aqui é o ponto no qual ninguém me falava, né? Todo mundo falava, não, vai ser muito quente, você vai pegar calor, né? Aí foi lá, beleza, vai ser quente. Vou levar aqui 2 casacos e é isso, sabe? Cheguei na missão, acabei indo para em Campo Grande, né? Depois de mais ou menos um ano de missão. E lá em Campo Grande, eu recebi, tipo, como se fosse uma revelação, né? Melhor você pegar aqueles cobertores que estão lá nos guarda-roupas e lavar eles. Então, eles estão todos empoeirados, né? Fui ali, lavei, daí depois eu entendi o porquê. Passou um frio. Porque foi frio. Porque depois que tava pegando só 45 graus pra cima, aí de repente veio os 10 graus. Mas o nosso corpo acostuma também. Acostumou. Acostuma ao calor. Porque eu achei que eu passei frio lá em Pernambuco. Eu fui pra Garanhuns e eu peguei acho que 12 graus. E eu achava assim que, nossa, tava frio demais, assim. Eu acho que eu 12 graus é frio, pô. Não, mas eu achei que era um frio de, assim, de morrer, entendeu? E aqui em Curitiba a gente pega o quê? 2, 3 graus. Ah, Então, Sim. o nosso corpo acaba acostumando. lá era 50. É, acho que foi a sensação mais quente que eu peguei lá. Foi em Cuiabá. Foi no período ali do meu primeiro ano na missão. Foi 50 graus. Teve algum momento que você ficou pensando assim, poxa vida, o que eu tô fazendo aqui nesse calor? Sim. Conta pra nós, como foi o teu conhecimento? Pra mim, acho que foi literalmente quando eu tava perto de fazer um ano de missão, que eu tava ali com um companheiro que ele tinha chegado uma transferência depois de mim. A gente era companheiro em Cuiabá, no ponto mais quente que tava ali no momento. E quando a gente saía pra rua, a gente já saía sabendo, não, vai fazer calor, não tem essa de não levar água, tem que ter uma garrafa com água fria, tem que pedir água para os outros, que a gente vai tomar essa água quando a gente chegar na esquina já não vai ter mais água. E naqueles momentos eu pensava, eu saio no sol todos os dias, eu falo com todas as pessoas que eu posso, não tá dando nada certo. O que eu tô fazendo aqui? Exatamente isso, o que eu tô fazendo aqui? Só pegando sol aqui, quase tendo um câncer de pele. Então, mas naquele momento foi que eu pensei bastante, refleti bastante, que acho que não, o que eu tava fazendo não importava, sabe? Tipo, o meu sofrimento que não importava, né? O que eu tava ali sofrendo, mas se eu pudesse tirar algo bom daquilo, acho que seria o de maior proveito para mim. E foi quando eu percebi que não valia a pena reclamar, né? Então, tudo isso me ajudou a entender que não valia a pena reclamar sobre as minhas condições, sobre o que eu estava sofrendo, o que eu estava passando. Isso mudou toda a minha missão, sabe? Mudou todo o resto dela. Porque depois disso, não importa se estava chovendo, se estava frio, se estava nevando, se eu estava doente, não sei. Não nevou, né? Óbvio. Mas eu não reclamava, só segui em frente. Muito legal. Eu acho que a missão é um dos tempos que a gente vive na vida que a gente tem mais experiências. Conta uma experiência pra nós, uma experiência que te marcou na missão. Eu gosto muito quando geralmente
me perguntam sobre a minha missão, sobre alguma experiência que eu gosto de lembrar sobre os últimos momentos, né, da minha missão, que foram as experiências que foram mais fortes, sabe? As experiências que eu tinha certeza que eu estava convertido ao Evangelho de Jesus Cristo e de que nada podia me parar. Eu era um missionário e não tinha isso. Então, foi quando eu estava na minha última área com o meu penúltimo companheiro. E esse meu penúltimo companheiro, ele tinha menos de um ano de missão, mas ele já tinha muito. Eu já percebia um carinho dele por todas as pessoas que ele contatava, por todas as pessoas que ele falava. E era algo diferente vindo dele. Ele tinha um amor sincero, né? E quando eu falava com ele, quando a gente conversava, trocava ideias sobre o evangelho, era algo muito espiritual. E eu lembro que cada um de nós, em específico, a gente conseguiu trazer uma família para a igreja. Cada um, sozinho. Mas isso, com o tempo. Trabalhou ali na hora, mas depois os frutos vieram, né? Mas uma pessoa em específica foi um dia que a gente estava na capela, né? A gente estava com milhares de referências de mídias para contatar. A gente contatou uma garota que falou que queria um livro de Mórmon. A gente foi até a casa dela, né? Entregou o livro de Mórmon para ela. A gente sentiu que ela era muito especial, né? E depois a gente só continuou investindo, né? Teve momentos que a gente só pensou em deixá-la de lado, porque ela falou, não, eu vou me batizar, mas eu não vou na igreja de vocês. Ixi, Aí eu pensei, tá, mas como é que batiza qual assim, que é o sabe? propósito? E aí o batismo dela tava marcado e a gente falou, não, é o seguinte, continua lendo o livro de Mormon, que ela lia, marcava o livro de Mormon, né? Continua lendo o livro de Mormon e depois ora. Sempre continua orando. E ela, tá bom. Né? Só, tipo, bem seco, tá bom. E eu e meu companheiro, né, a gente orava, a gente jejuava muito, sabe? Falava escritura um pro outro de reforço, né? De emocional, que ia dar certo. Até que um dia ela simplesmente mandou mensagem pra gente. Eu recebi a resposta. Eu tava de noite refletindo sobre tudo isso e de repente veio sobre mim uma alegria, uma paz tão grande de que o que eu tava fazendo era certo. E de que não tem outra igreja que seja verdadeira. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Então foi naquele momento que eu tinha certeza que todo o trabalho que a gente tinha feito por uma transferência inteira tinha valido a pena. Né? E ela foi batizada no dia que a gente tinha marcado. Que ela falou isso pra gente numa sexta-noite e no sábado de tarde ela foi batizada. Foi num sábado de conferência. E foi justo no sábado da conferência, o qual o Patrick Kiernan falou: Bem-vindos à Igreja da Alegria. E ela, naquele momento, para ela, aquilo foi muito especial, porque ela estava entrando na Igreja da Alegria naquele dia. E hoje, ela já foi pro templo, já faz menos de um ano que ela é membro, ela já foi pro templo, já tá falando sobre, não, que eu quero fazer os convênios maiores, eu quero servir missão logo. Ela completou, acho que foi 18 anos na semana passada. Ela falou, não, que eu vou pro templo esse ano para fazer os convênios maiores. Ah, beleza, isso aí. Isso mesmo. Como que é o nome dela? Pode compartilhar? Maria Heloísa. Muito bem. Você vai mandar esse podcast para ela, né? Então dá um recado para ela lá. Ô, Maria Heloísa, continua firme, hein? Continua se dedicando, quero ver você na missão, hein? Eu tenho certeza que vai ser aqui a missão Brasil-Curitiba. Boa, muito bom. Você trouxe alguma coisa de lá para mostrar para nós, não? Eu trouxe o mais conveniente, né? O que a gente sempre dá para as pessoas, um livro de Mormon. Mas esse livro de Mormon, ele é um pouco diferente. Você pode ver, tem milhares de marcações nele. Posso ver? Fica à vontade. Mas pode falar dele aí enquanto eu mexo nele aqui. Esse livro de Mormon eu comecei a fazer ele quando eu tinha mais ou menos 1 ano e 2 de missão, 1 ano e 4 por aí. E aí quando eu queria... Ah, foi depois do meio da missão que você começou a fazer? Sim. Imagina se tivesse começado no comecinho. Mas eu terminei ele quando eu tinha algo como 3 meses para voltar para casa. Nossa! Mas O porque... desafio é achar uma escritura não marcada, né? O que eu fiz foi marcar cada escritura com uma cor, né? Simbolizando, por exemplo, fé, arrependimento, batismo, Espírito Santo e perseverar até o fim. E depois Então cada cor é Sim. alguma coisa, tipo verde é o quê? Verde é a fé. Aí depois arrependimento, batismo e assim vai. Mas isso daqui.
Aí aqui em cima tem outro segmento. Ah, que beleza, hein? Nossa, super organizado você. E, na verdade, eu tinha o pensamento de fazer também embaixo, mas aí também as fitinhas eu já não Já tinha dava, né? acabado Já as tinha fitinhas. acabado. Já me encontrava mais. Mas o que que é em cima? Em cima, se eu não me engano, é mais como revelações, sabe? Tipo, revelações em geral. A oração, expiação e... Eu não lembro o outro agora, mas eu utilizei muito desse livro de Mórmon para ensinar as pessoas, né? Porque foi com ele que eu fui aprendendo as escrituras, onde elas estavam e localizar elas. Qual que é a tua escritura preferida? É Alma 37:37. Aí fala: Aconselha-te com o Senhor em tudo que fizeres, e ele dirigir-te-á para o bem. Assim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor, para que ele possa velar por ti em teu sono, para que quando te levantares pela manhã, em teu coração, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus. Se fizeres essas coisas, serás elevado no último dia. Por que Essa, você gosta de escritura? a escritura, ela me ajudou a entender a oração de uma maneira diferente, sabe? Então, quando quando eu precisava de algo, eu sabia que eu podia contar com o Senhor, porque, né, eu entendi que tudo que eu estava pedindo para o Senhor durante a missão, tudo estava sendo atendido de uma maneira muito rápida, muito objetiva, né? Então, eu falava tudo que eu estava sentindo para o Senhor, eu falava para o Senhor tudo que eu tinha feito, como se fosse uma prestação de contas à noite. Senhor, fiz isso hoje, fiz isso, talvez eu não fiz isso de bom, mas eu vou tentar fazer isso. E, Senhor, por favor, nos ajuda a dar certo tudo que a gente está fazendo, né? E para mim isso foi muito especial porque mudou. Tipo, eu gosto de falar que as coisas mudaram a minha missão, mas essa também foi uma das que mudou minha missão, que foi a oração. A oração sincera. Um dos propósitos do podcast é falar sobre a igreja e sobre todos os programas e todas as coisas boas que a igreja tem para as pessoas que ainda não conhecem a igreja. Valeu a pena ir para a missão? Ficar 2 anos longe de casa? Sim, muito. Por quê? Para mim, eu acho que se eu não tivesse ido para a missão, eu não teria a visão que eu tenho hoje do mundo e do evangelho. Porque antes de ir para a missão, eu tinha uma visão do evangelho, só sentia que era importante, mas eu não sabia o porquê. Mas depois de ir para a missão, agora eu sei o porquê. E isso para mim que muda, porque agora eu posso compartilhar o evangelho sabendo o porquê que é importante as pessoas estarem ali, porquê que é importante as pessoas terem esse evangelho, porquê que é importante elas fazerem os convênios, o porquê é importante eu fazer mais convênios, sempre estar cumprindo e guardando com eles. É algo, na verdade, quando a gente está na primária, sempre tem aquilo que é algo bem simples, né? Que as crianças falam que é, a gente vai na igreja para fazer oração, a gente vai na igreja para pagar o dízimo, para fazer isso, né? Tudo isso faz parte dos nossos convênios com o Senhor, né? E quanto mais convênios a gente faz com o Senhor, né? Quanto mais promessas, quanto mais a gente mostra ao Senhor que a gente está desejoso de ser como Ele, mas o Senhor ele vai nos ajudar a estarmos novamente com Ele. Que todo o nosso objetivo aqui na Terra é fazer o nosso máximo para voltar a estar com o Senhor, né? Entende? Em glória e também lá no Reino Celestial. Então, ir à igreja, ele é um pequeno passo disso, né? Onde a gente vai estar ali se reunindo com todo mundo, vai estar discutindo o bem-estar das nossas almas, né? E vamos estar aprendendo mais sobre o Senhor, renovando nossos convênios que a gente já fez com o sacramento, tomando o sacramento dignamente e compartilhando o que tem no nosso coração, por exemplo, nas reuniões de testemunho. Porque eu percebi que isso faz muita diferença. É algo pequeno, né, mas de pequenas e simples coisas vão se acumulando, vão fazendo coisas muito maiores. Beleza, agora você terminou a missão, voltou, faz 5 meses. Como que é a volta? Conta pra nós. É bom, né? É bom, bom. Ou tem alguns desafios? Tem, Porque você passou 2 anos lá, sim. sem estudar, sem namorar, sem trabalhar, Sem ver filme, sem ouvir música. sem ver filme, sem ouvir música, e daí voltou. Como que essa volta pra você foi? Para mim, no início, eu vou dizer que eu não conseguia chegar perto de uma TV, por exemplo. É Eu não mesmo. conseguia ouvir música. O pessoal diz, não, que eu volto que eu quero ouvir todas as músicas que eu
que eu não pude ouvir e ver todos os filmes que passaram. Pra mim, eu tinha isso, essa dificuldade, né? Eu trazia da missão, me sentia, se eu ver filme, se eu ver música, eu tô pecando. Era um sentimento que eu não conseguia tirar. Eu demorei, Quanto tempo, mais ou menos? demorou Assim, umas 2, 3 semanas. 2, 3 semanas. Sim, então eu não conseguia ver filme ou ouvir músicas por 2 ou 3 semanas. Qual música que você Foi gosta? pouco a pouco, sabe? Geralmente eu escuto muita música eletrônica. Música Sim. eletrônica. Mas quais são seus planos agora? Que você voltou você falou que voltou já há 5 meses, né? Aham. O que você tá fazendo agora, depois da missão? Quem é o Matheus agora? Sim. Uma pergunta bem difícil de responder, né, eu acho, né, na minha opinião, né? Geralmente eu não costumo pensar ah, como, como algo como o que eu sou agora, mas Mas você eu tá penso, trabalhando, você tá estudando, eu tenho estudado muito, na que verdade, né? estudado. E eu estou estudando na BYU agora também, porque foi uma oportunidade que eu ganhei de ter aprendido inglês na missão, aí eu consegui essa oportunidade. Acho que essa foi uma coisa que mudou bastante a minha volta para casa, porque antes da missão eu fazia faculdade, né? Aí eu deixei tudo isso para ir servir missão. Eu trabalhava num emprego muito bom, fazia faculdade, mas eu pensei, servir o Senhor é o mais importante. Aí eu deixei tudo isso e hoje eu não me sinto com arrependimento. Na verdade, eu me sinto grato de ter deixado tudo aquilo para receber bênçãos maiores, que eu sinto que elas estão vindo pouco a pouco, né? E acho que hoje o que eu posso dizer é que eu sou alguém muito mais responsável do que eu era antes, né? Mesmo que naquele momento eu já fizesse tudo que eu estava fazendo agora, né? Todas as conquistas e tal, mas eu sei de onde elas vêm. Muito bonito. Então, estamos chegando no final, né, Mel? Vamos fazer umas perguntas rápidas para você. Primeira coisa que eu queria que você fizesse, se você puder, tem muitos jovens que ainda estão em dúvida de seguirem esse passo importante na vida que é servir missão. O que você poderia dizer para eles? Eu gostaria que você falasse para eles, né, sobre a missão. Se eles têm que ir, se têm que ficar em casa, o que você diz para eles? Um conselho para os jovens que ainda estão em dúvida de ir para a missão ou não. Algo que, algo que eu gostaria de deixar é que não tenham medo. Eu sei que vocês podem pensar que são 2 anos muito longos, que vocês vão perder muito, que depois de vocês deixarem a casa de vocês, talvez vocês não tenham oportunidades depois, ou porque vocês já conquistaram muita coisa, mas ao vocês deixarem tudo isso de lado por amor ao Salvador, eu posso prometer a vocês que tudo na vida de vocês vai mudar e vai mudar de uma maneira muito drástica para melhor. E esses 2 anos são 2 anos no qual você não vai perder, você vai muito mais ganhar do que perder. Vai ganhar em alegria, você vai ganhar. Se você tem medo, porque eu vou ficar 2 anos parado por causa de trabalho, você vai ganhar em habilidades, você vai conseguir desenvolver muitas mais habilidades indo para a missão do que ficando em casa. E você vai ganhar mais propósito na sua vida. Você vai entender que a sua vida, ela não deve ser somente para você. Que ao servir ao Salvador, todas as coisas elas podem ser um propósito muito maior. E eu sei que se ao servir ao Salvador, todos vocês poderão e terão oportunidades de alcançar tudo aquilo que vocês sonham. Assim como eu estou alcançando agora. E para mim nunca foi um medo. Se vocês tiverem medo, só orem ao Senhor e vão de cabeça. Rapidinho, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? Esse. Eu gosto de pensar quando me perguntam, mas. De falar assim, mas. Tudo bem, é me casar no templo. Muito bem, bem legal, ótimo, um sonho perfeito. Obrigada, Matheus.
Eu acho que ouvir seu testemunho e suas experiências faz a gente se sentir mais motivado a servir com alegria e servir com mais fé. A gente já chegou ao fim do nosso podcast. Você gostaria de falar alguma coisa? E quando a gente tá chegando no final, a gente dá um presente pros nossos convidados. Só quem participa do podcast que ganha. E você ganhou essa caneca de presente. Tem a logo da estaca e do podcast. Tá bom? Muito obrigada, Matheus, por ter participado com a gente. Quer falar mais alguma coisa, Matheus? Não. Helder Rodrigues? Não, tranquilo. Então, beleza, muito obrigado, tá? É isso então, foi o nosso podcast da Estaca Tarumã. Daqui a pouco nós vemos com outro, talvez daqui uns 5 meses, não sei, vamos ver. Tchau. Tchau.